movimentar no mesmo espírito. Vocês vêm para cá para ser treinados, ser cheio, para vocês manifestar isso aqui lá fora. Aleluia. Então vamos lá, Tiago capítulo 2, o verso de número 14. Meus irmãos, eu vou sair da frente aqui para você poder ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre eles vos lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Preste atenção nesse verso 18. Mas alguém, Tiago aqui não estava falando algum crente, ele não estava falando algum judeu, Tiago estava falando para alguém aleatório. Mas alguém pode chegar para alguém que diz que tem fé, mas não tem obras, e dizer assim: olha, tu tens fé, eu tenho obras. Tu tens fé que Jesus salva, cura, batiza, ajuda e tal, mas você não se move. Eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem. O que Tiago estava falando aqui? Que existe a fé de acreditar que existe Jesus. Existe a fé de acreditar que existe um Deus Criador. Existe a fé de acreditar que existem demônios. Existe a fé de acreditar que você está me ouvindo. Mas isso não significa que você está acreditando, dando crédito nas palavras que saem da minha boca. Porque se nós damos crédito ao Deus que existe, se nós damos crédito ao Senhor Jesus, que é o seu Filho, nós vamos dar crédito, nós vamos valorizar a palavra que Ele nos ensina, e valorizando a palavra, essa fé vai produzir uma mudança de comportamento. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem, mas a fé dos demônios não salva a vida deles, porque é uma fé que não produz obra, não produz arrependimento. 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ele ofereceu no altar o próprio filho, Isaque? Deixa eu te falar aqui, porque no livro de Hebreus, Paulo fala assim: Abraão foi justificado pela fé, e aqui Tiago está falando, não foi pelas obras. Nós vamos terminar o texto e eu vou te mostrar a diferença destas duas obras. Abraão teve fé, e quando ele acreditou em Deus, e Deus falou: Abraão, me dá o teu filho, teu único filho. A fé, o crédito que ele deu na palavra, ele pegou o filho, caminhou 3 dias até o monte Horebe, e ali ele colocou o filho sobre o altar, e ele ia sacrificar o filho de verdade. A fé que ele teve produziu uma ação, produziu um resultado. Lembra da palavra de quarta-feira? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras. Aí você abandonou o amor, então você deveria voltar a amar. Mas amor sem obras, fé sem obras, é morta. Então, que obras é essa que o Senhor está nos trazendo? É primícias. Deus quer trazer a gente de novo para o primeiro amor, a primeira fé, a fé que promoveu mudanças na minha e na sua vida. Aleluia. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, que a fé trouxe um resultado. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão creu, e a fé produziu uma obra. Pegou o filho pela mão, vamos embora, 3 dias de caminhada,
e ofereceu ele em holocausto. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Está entendendo que nós falamos sobre fé? Volta aí só um pouquinho, porque são muitas coisas para a gente colocar ponto a ponto. Então, uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Essas obras não são as obras para que você seja justo. Você é justificado pela fé, e a fé vai fazer com que você produza obras. Obras não por causa de você ser justificado, obras porque você já é uma pessoa justa pelo sangue de Jesus. Verso 25. De igual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Quando ele cita Raabe aqui, Raabe acreditou em Deus. Ela ouviu a história do que Deus havia feito no Mar Vermelho, matando os egípcios, a história de Deus que cuidou do povo de Israel. Então ela creu em Deus, e a fé dela produziu uma obra. Ela foi desleal ao seu próprio governo. Ela morava em Jericó, em cima dos muros de Jericó. Os muros eram construídos para a proteção da cidade, e de alguma maneira, aquela mulher tinha uma casa em cima desse muro. Provavelmente, ela recebeu alguma autorização para tal. Só que quando veio aquele que é o maior, aquele que é o verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Jeová Jiré, que se manifestou através de um povo que se chama pelo seu nome, ela creu. A nossa lealdade maior nunca vai ser ao homem. A primeira lealdade, a lealdade maior sempre vai ser a Deus. Importa é agradar a Deus. Eu me sujeito aos homens enquanto eu estou agradando a Deus. Então aquela mulher, por causa da fé que ela tinha em Deus, ela pegou, e isso fez ela se arriscar a própria vida, escondendo os espias e depois enviando eles para um outro caminho. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós falamos aqui de algumas áreas, nós falamos aqui 5 áreas de mudança, para nós vivermos o novo. Este é um novo dia, e Deus vai fazer coisa nova, e Deus já está começando a fazer, trazendo isso. Nós precisamos renovar a mente, renovar o sentimento, renovar a nossa maneira de ver a espiritualidade, renovar as nossas obras, renovar. E como que eu renovo, pastor? Não é eu praticar a lei para me sentir justo. Quem isso faz, vive por meio da culpa, porque você sempre, irmãos, não tem como, uma hora você vai pecar, uma hora você vai errar, ou porque você gritou, ou porque você irou, ou porque você achou que a pessoa estava fazendo uma coisa, e se enganou, e você ficou bravo, esbravejou, até bateu, e depois você ficou sabendo que você que estava errado. Não tem como. E se você anda por obras, uma hora você vai ficar frustrado. Ai, eu vou querer voltar a pescar. Igreja não é para mim. Esse negócio eu não consigo. Esse povo é muito santo, eu não consigo. E aí você vai embora. Mas quando você é justificado pela fé, o dia que você errar, você vai falar: Senhor, se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são o motivo de nós não sermos consumidos. Então a fé me justifica, me torna um homem justo diante de Deus, e por eu ser um homem justo, eu vou praticar obras de justiça. E eu não faço isso para ser salvo, eu faço isso porque eu sou justo, porque Ele me justificou, Ele me deu uma nova vida. Aleluia. Lá em Apocalipse fala que os santos vão vir vestidos de branco, e vestes de linho branco, finíssimo, que são as obras de justiça dos santos. Toda vez que você pratica obras de justiça, ajuda, oração, perdão, perdoar é uma obra de justiça. Mas foi a pessoa que errou. Mas se você perdoa, você que tem o direito, irmãos. Se alguém erra contra mim, se alguém toma o meu celular, se alguém quebra o meu celular, essa pessoa me deve um celular. Isso é justo. Sim ou não? Só que se eu quiser perdoar a dívida que ela tem de ter quebrado meu celular, isso seria injusto?
Não, porque eu tenho o poder de dizer, paga ou não paga. Se eu quiser que pague, a pessoa vai ter que pagar. Se ela não pagar, eu levo na justiça, a pessoa vai ser obrigada a pagar. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, você que recebeu o dano, é você que tem o poder de fazer justiça segundo a obra de Deus. Como é que Deus fez justiça? Nós pecamos contra quem? Contra Ele. Então Ele tem o poder de te condenar, porque se você pecou contra Ele, Ele tem toda a razão e você está condenado. Mas se Ele quiser me perdoar, Ele não está sendo injusto, porque está na mão dEle cobrar ou não cobrar. E por meio de Cristo Jesus, se você crê em Cristo Jesus, você não é julgado. Então um santo, alguém que é justificado pela fé, ele vai ter a capacidade, a mesma capacidade de Cristo, que embora foi humilhado, ele não revidou, embora sendo humilhado, afrontado, ele não respondeu, como ovelha muda, ele foi para o matador. E isso é para Deus, diante de Deus, praticar uma obra de justiça. Você pode parecer aqui na terra uma pessoa fraca, mas diante do céu você está praticando obras de justiça, você está preparando vestes espirituais para a tua vida. Só quem crê, diga aleluia. Aquele aleluia pentecostal, aleluia, aleluia. Então essa fé, ela vai produzir justiça. Se eu não mudar o meu comportamento, significa que tem alguma coisa errada com a minha fé. Eu posso acreditar que Deus existe, eu posso acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, mas não dar crédito à palavra dele, declarando que ele é o meu Senhor e meu Salvador. Então a minha fé é morta, porque ela não está produzindo mudança. Porque a fé, quem tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e assim será, se ele não duvidar no teu coração. Então se eu tenho fé em Deus, ainda que seja como um grão de mostarda, montanhas, limites, coisas que são grandes, que impedem você de avançar, elas vão ser transportadas no poder da fé, no nome de Jesus. Um grãozinho de mostarda. Eu queria tanto fazer faculdade, mas não dou conta por causa disso. Se você tiver fé com um grãozinho de mostarda, Deus começa a levantar, capacitar, abrir o teu entendimento, trazer sabedoria, como ele fez com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem crê, diga aleluia. Fé sem obras é morta. E Deus quer nesse ano de 2024, irmãos, e isso é uma coisa tão tremenda. Hoje eu estava lendo uma mensagem que a pastora Adriana me mandou, de um profeta chamado Jeremy Johnson, né? Jeremy Johnson. Irmãos, eu fiquei embasbacado, eu fiquei admirado. E terça-feira nós temos uma reunião com os líderes aqui da igreja, e a pauta vai ser essa palavra. Irmãos, Deus está trazendo, quando Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus, Deus está trazendo luz no meio do seu povo. É o tempo onde as obras vão ser manifestas. Não há nada que não esteja oculto, que não venha a ser revelado. E esse profeta, ele teve uma palavra do Senhor, que viriam divisões no ano de 2024. Porque as pessoas que procuram a justiça não conseguiriam mais andar com a imoralidade, com a avareza, com certos tipos de pecado que estão se manifestando naqueles que dizem que têm fé, mas as obras dele falam outras coisas. Deus está falando conosco, Deus está falando com esta igreja, Deus está nos preparando para um momento de que nós vamos tomar a fé na palavra e transformar o nosso caminhar através da fé, através da manifestação da glória de Deus, irmãos. Retornar às primeiras obras, quando você amava Deus. Irmãos, pensa aqui comigo. Quando eu nasci de novo, quando eu converti, quando eu tive um encontro com a glória de Deus, a primeira coisa, eu queria ser um pai melhor. Segundo, eu queria mudar. Eu sabia que eu não era lá bom marido, e eu queria mudar. Por quê? Porque eu amava tanto a Deus, que eu queria fazer coisas que iam agradar o coração de Deus. Não é porque quando eu converti minha esposa mudou, não, quem mudou fui eu. Eu não queria fazer mais nada que deixasse o Espírito Santo triste, e isso me fazia ficar olhando todas as coisas. E quando você converte, você vem cheio dos vícios, né? Nossa senhora,
Vixe Maria. Acapalacasacasúbia, né? A gente fala em língua hoje, né? E às vezes aí quando eu falava, logo imediatamente eu sentia aquela coisa lá dentro assim. Era aquela lâmpada vermelha, o Espírito Santo, com a sua graça e o seu amor, falando: cara, isso não te pertence mais. E isso é o primeiro amor. A fé era tanta, que não é porque eu fazia força, a comunhão, a vontade de agradar era tanta, que o próprio Deus pegava na minha mãozinha, ia me conduzindo, e quando eu errava no caminho, Ele me convencia, porque a palavra de Jesus diz: olha, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Quando eu tenho fé, o meu amor por Deus aumenta. Quando eu tenho fé e amor, as obras que eu pratico começam a ser transformadas. Eu começo a prestar mais atenção, porque essas primeiras obras, e eu profetizo, irmãos, você vai voltar às primeiras obras, vai voltar aquele primeiro amor, você vai começar a trazer para a tua casa novamente aquilo que você tinha lá no passado, que hoje não tem mais. Talvez no passado na tua casa não entrava determinadas coisas, hoje está entrando. Mas o primeiro amor vai ser retornado, porque é um ano onde vai aumentar esta divisão. Em 1 Coríntios capítulo 11 lá fala, e eu já preguei isso algumas vezes, sobre, é até necessário que haja dissensões entre vós, divisões entre vós, para que os aprovados sejam manifestos, porque quando há uma contenda entre uma situação e outra, essa contenda muitas vezes vai manifestar quem está aprovado e quem não está aprovado, por causa de comportamento. E a palavra que Deus deu a esse profeta é justamente essa: no ano 2024 iria aumentar, haveriam cisões, por causa que as pessoas não vão mais tolerar a imoralidade, a injustiça, os padrões desalinhados com a palavra de Deus. Deus está trazendo palavra a nosso coração. Nós nascemos de novo para ser sal da terra e luz do mundo. E é por isso que muitas vezes a gente acaba saindo de um lugar e indo para outro. Nem sempre, às vezes Deus está te transportando de propósito. Mas, irmãos, quando você está num lugar onde a palavra não está coerente com a palavra da Bíblia, onde o comportamento não é coerente, irmãos, ora ao Senhor, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa. Algo de errado não está certo. Voltamos à palavra. Então, a Bíblia diz que se eu tenho fé, mas a minha fé não é eu não tenho que mostrar para Deus, irmão, preste atenção, porque quem quer se justificar por obras, ele vive tentando mostrar a sua fé para outras pessoas, ele quer manifestar poder de Deus para outras pessoas verem, e as outras pessoas validarem a sua salvação. E é por isso que muita gente vai chegar naquele dia, como diz em Mateus capítulo 7, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio, eu virei cambalhota no teu nome, eu falei em línguas no teu nome, e o Senhor vai falar: eu não. Porque você pode até fazer obras para se justificar, e não fazer obras porque você foi justificado pela fé e por causa de uma comunhão com Deus. Aleluia. Então não tenta produzir nada na força do braço, não tenta fazer ou ser quem você é. Tenha fé, tenha comunhão, porque a comunhão com Deus é Deus que vai gerar uma semente daquilo que você vai operar nessa terra. Aleluia. A fé sem obra é morta. Abre comigo aqui Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Aleluia. Aqui agora quem está falando é o anjo do Senhor, trazendo a mensagem para João, para que ele escreva. Então me mostrou, vamos ler ali. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, dessa cidade,
De uma e de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Cada mês um fruto. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Aleluia, irmão. Nós vamos ver a face de Deus. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Jesus é Rei de Reis, Ele vai nos fazer reinar. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras, tem fé, mas também guarda, pratica, coloca ela no coração como critério para suas decisões na vida, dessa profecia, desse livro. Vai. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Me ajuda aí, por favor. Verso 9. Então ele disse: vê, não faças isso. Irmão, palavra anjo. Eu sei que aquele era um anjo de verdade, o anjo lá do céu. Mas a palavra anjo significa mensageiro. Preste atenção. Pastores, líderes. A Bíblia fala em Romanos capítulo número 13, pague o que lhe é devido, honra a quem honra, tributo a quem tributo, e respeito a quem respeito. Os líderes nesta terra, eles não são Deus. Honrá-los, honrar pai e mãe não é Deus, pastor não é Deus, autoridades não são Deus, mensageiro, pastor é apenas mensageiro. E ele disse: não, vês que não faça isso, eu sou conservo teu, assim como você prega lá na terra, João, eu prego aqui, eu estou trazendo uma mensagem de Deus, eu sou teu conservo, teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Saiba que tem mensageiro de Deus no céu, trabalhando junto com Deus, para o teu favor. Se você guarda a palavra de Deus, tem anjo aí, irmão. Verso 10, e disse-me ainda: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está. Agora preste atenção. Esse é o aviso de Deus, não é o pastor Giovanni. Este é o aviso de Deus para a igreja que se encontra e se reúne aqui, que está me assistindo pela internet. A fé que não produz uma obra é uma fé morta, é uma fé que está errada. Não é porque você está abandonado, não é nada disso, é porque você está crendo de uma maneira errada. Assim como Nicodemos, que conhecia a palavra, acreditava na palavra, mas ao chegar a Jesus, Jesus falou: você tem que nascer de novo, para você ver o reino. E você tem que nascer da água e do Espírito, para entrar no reino. Mas eu profetizo, irmãos, pessoas vão entrar no reino de Deus. Neste ano, pessoas vão experimentar, vão ver o reino de Deus em suas vidas. O Senhor então, Ele vem e traz para nós, o Senhor que preparou Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Ele vem e diz assim: quem é injusto? Quem que é injusto? Aquele que não crê. Porque quem crê, a fé, nós somos justificados pela fé. Quem não crê, não dá o crédito necessário à palavra, para colocar a palavra em prática, ele se torna injusto. Quem é injusto, continue fazendo injustiça. Sabe o que Deus está falando? Se você não crê, e você está injusto,
está praticando obras de injustiça, continue praticando. Continue o imundo, o impuro, ainda sendo impuro. Agora, quem é justo? Quem foi justificado pela fé, levanta a mão. Quem é justo, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É uma obra. É uma obra. Não fique triste se você não alcançou aquilo que você acha que deve ser padrão de santidade para a sua vida, porque a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1 verso 6, eu estou bem certo, Paulo dizendo, eu estou bem certo, que aquele que começou essa obra em tua vida, é fiel para completar. E o que eu faço então, pastor? Continuo crendo. Errei, ao invés de fugir da igreja, eu vou para a igreja. Eu tô com dúvida, eu tô com tribulação na mente. Ao invés de me esconder e me isolar, eu vou para a igreja. Eu vou colocar a fé em prática. Não adianta eu crer e não me mover. Não adianta eu crer e não dar um passo. Quando eu creio, mas não me movo, essa fé é morta. Você crê que Deus pode curar? Creio, mas você não se move, não toma nenhuma atitude. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Creio, mas você não muda. Você crê, eu estou, pastor, trabalhando numa empresa, tem abuso de autoridade, eles pagam mal, eles tratam os funcionários muito mal. Você crê que Deus pode abrir porta? Creio. Não envia um currículo, não olha um classificado para saber se tem porta de emprego, não ora, a tua fé é morta. A fé começa a produzir atitude, uma fé verdadeira, uma fé saudável, ela vai produzir atitude, e eu profetizo na tua vida nessa noite, a fé vai começar a transformar as suas atitudes. Pastor, eu sou muito bravo, sou muito nervoso, sou muito irado, eu preciso que Deus me mude. Ok, Ele quer te mudar. Quero te dar uma boa notícia, a boa nova do Evangelho. Deus quer te mudar, mas você tem que começar a tomar uma atitude. Quando você estiver diante de alguma contenda, alguma situação, você não vai mudar da noite para o dia, filho. Uma obra, uma casa não começa pelo telhado, a casa começa pelo fundamento. Você vai errar talvez muitas vezes ainda, mas não se conforme com o erro. Você é justo, continue se justificando pela fé. Você é santo, continua santificando as tuas obras. Errei, mas eu peço perdão ao Senhor e vou me esforçar. E eu quero não fazer mais esse erro. Quem está entendendo, diga aleluia. Esse ano, o testemunho da sua vida vai mudar. Você tem fé que Deus é poderoso? Pastor, eu não sei, eu tenho vergonha porque eu estou devendo, meu nome está sujo. Tem gente que nem vergonha tem, né? Se você tem vergonha é um bom sinal. O Espírito Santo está aí ainda. Você tem fé que Deus pode mudar? Faz a oração. Deus, exaltado seja o teu nome. Eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida. Me dá a condição, abre uma porta, você vai ver um milagre. Mas você tem que colocar a fé em operação. Não adianta chegar lá o seu salário. Você pega, tira o dízimo, eu espero, né? Tira o dízimo.
Orei 3 vezes a Deus: Deus, tira de mim esse espírito, esse espinho, perdão, porque isso vem depois, o diabo vem me acusar, me esbofetear. Toda vez que eu erro naquela situação, depois o diabo vem e fica me esbofeteando. Está vendo, você não é crente, você não é isso, você prega para todo mundo. Cadê o pregador? Cadê o cara que cura? Cadê o cara que faz e acontece? E por causa disso ele orava ao Senhor, e orou 3 vezes. Verso 8. E por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho, esse mensageiro de Satanás. Então ele me disse: Paulo, Giovanni, Talita, Israel, Ramon, Lelei, Luan, a minha graça é suficiente para você. Você não está dando conta? Continua lutando contra esse demônio, porque a minha graça é o suficiente. Acredita na minha graça. Quando o demônio vier te esbofetear, eu não vou tirar o demônio. Fica fácil para você, Paulo. A minha graça na sua vida é o suficiente para você crer que o que o demônio está falando é mentira. Quem está entendendo, diga aleluia. Paulo, a minha graça é suficiente, porque o poder, quando você está ali na sua fraqueza e o demônio vem te esbofetear, Deus não vai tirar a fraqueza. Ele não vai tirar. Ai, ó Senhor, tira aquela mulher do meu trabalho que eu não dou conta não, senão eu vou pecar. Filho, se eu tiver que tirar a mulher para você não pecar, então eu vou matar as mulheres do mundo inteiro. Como é que vai ser? Porque não tem mulher no trabalho, mas tem no mercado, tem na rua, tem na padaria, tem em todo lugar. A minha graça te basta, porque é nessa fraqueza, você lutando contra a fraqueza. Eu não vou tirar a fraqueza, porque na luta contra a fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado em tua vida. Eu não dou conta. Você nem tentou, você não praticou. A prática da justiça vai fazendo você ter força, vai fazendo você ser aperfeiçoado, e aquilo que um dia você era fraco, você se torna forte, e pode se tornar agora alguém que vai libertar cativos nessa área, porque tem autoridade. Sempre que vem alguém, irmãos, eu já fui um alcoólatra, não aquele de cair nos bueiros da vida, cantar da boate azul, não. Mas eu fui uma pessoa que dava muito problema. Mas quando vem alguém que tem problemas com droga, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu chamo lá o Lelei, tenho o Fábio, Reinaldo. Eu não estou expondo eles não, é fato. Eles viveram e eles venceram. Eles agora têm autoridade para libertar pessoas que têm problemas nessa área. Talvez você teve problemas no casamento, e você foi, na sua fraqueza, você não desistiu. Ah, Senhor, então tira essa mulher da minha vida. Igual aquele meme lá: ah, Senhor, tira os problemas da minha vida. A mulher some. Deus não vai, não é verdade, isso é Satanás. Deus não vai tirar a mulher só está te aperfeiçoando, meu amigo. O teu marido, esposa, só está te aperfeiçoando. Aleluia, é ferro com ferro se afiando. É Deus fazendo a obra na tua vida. Aleluia. Olha para esse irmão que está te afiando aí do lado e fala: aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Aleluia. A graça é suficiente, e o poder se aperfeiçoa quando você, ao invés de querer: Senhor, tira o espinho. Não, eu vou vencer. Senhor, me dá força, eu sou fraco, mas o Espírito Santo intercede por mim na minha fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não dá conta? A Bíblia está falando aqui, Romanos 8, para a gente terminar. Vai ficando de pé, senão eu vou ser tentada mais um versículo. Romanos 8, deixa eu ver se é o 26 aqui. Verso 24.
Assim como obras sem amor, isso não traz elogio de Deus. Conheço o teu labor, igreja de Éfeso, eu conheço a tua perseverança, mas isso não foi elogio. O elogio é: tenho a teu favor que você aborrece a obra dos nicolaítas. Era uma igreja religiosa, era uma igreja que atacava todo e qualquer tipo de falsa doutrina, mas ela não tinha mais amor. E ele diz: volta à prática das primeiras obras, porque quem ama tem obras diferentes, tem resultados diferentes em sua vida. A fé da mesma sorte, a fé sem uma manifestação, uma atitude, uma obra, um resultado, ela também não é uma fé verdadeira. Não é a fé que te salva. A fé que te salva, ela vai trazer a certeza para você, é que a sua vida está mudando, de glória em glória, dia a dia. E a esperança da mesma forma, porque na esperança fomos salvos. Ora, se eu espero o que se vê, se eu já tenho certeza, se Deus precisa provar para mim que eu estou salvo, então eu não preciso de ter esperança. Se Ele precisa me dar aqui um cartão de membro, um xerox, alguma coisa carimbada aqui, para dizer que eu sou salvo, eu não preciso de esperança, então eu não tenho fé. Eu vou viver, não, eu sou salvo para sempre, porque Ele falou que eu sou salvo, eu não preciso de acreditar. Ele vai fazer, o dia que Ele quiser Ele faz. Não, esperança que não se vê. Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, se esperamos a justificação e ainda não conseguimos enxergar a mudança em nossa vida, com paciência eu espero, porque o Senhor me ouvirá. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, tirou os meus pés de um charco de lodo, pôs eles numa rocha e me ungiu, e pôs um cântico novo nos meus lábios. Mas se nós temos a esperança daquilo que eu não estou vendo, a fé começa a entrar em ação e começa a produzir algo. Com paciência o aguardamos. Verso 26. Mas eu não dou conta, pastor. Mas aqui diz: espera com paciência, não perca a esperança, porque o Espírito semelhantemente nos assiste. Essa palavra assiste, sunanti lambanomai, significa: eu estou junto do teu lado, te ajudando. Na tua fraqueza, não pense que você está só, Ele está lá. Sem Ele, seria muito mais pesado. Mas vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde, e você vai achar descanso para a tua alma. O meu jugo é leve. O Espírito Santo, Ele te assiste na sua fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O verso 27, nós vamos até o 28. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E para terminar o verso 28, sabemos que todas as coisas. Foi ruim, Jesus está trabalhando. Foi bom, Jesus está trabalhando. Eu achei que eu ia morrer, Jesus está trabalhando. Não perca a esperança, creia. A fé vai começar a trazer resultados em sua vida, vai trazer resultados em seu comportamento, porque o impuro, o injusto, lá em Apocalipse diz que eles não vão entrar nessa cidade. O sodomita, os cães ficarão de fora. Sabemos que todas as coisas, elas vão cooperar, elas vão trabalhar juntamente. O diabo tocou em Jó, e está cooperando para o que Deus quer fazer na vida de Jó. O diabo está se andando com Pedro. Pedro, fica tranquilo, eu estou intercedendo porque a tua fé não desfaleça. Mas depois que você converter, Pedro, pastoreie os seus irmãos. Tudo está trabalhando juntamente. Você nunca mais vai ter medo de macumba a partir de hoje, que macumba não pega em crente, em primeiro lugar. E se o diabo se levantar, é só Deus que está permitindo, porque Ele quer te fazer mais forte.
levanta a cabeça e diz: para trás, Satanás. Tudo isso coopera para o bem daqueles que amam e produzem obras de justiça, que amam e continuam crendo, e a fé tem paciência para esperar o tempo de Deus, porque Ele vem no tempo certo. Aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? 29. Eu falei que não ia ler mais versículo. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como? Conforme a imagem de Jesus. Vai ter um monte de Jesusinho andando aqui. Jesusinho andando aqui. Comportamento manso, humilde, comportamento de graça, de poder, de autoridade para expulsar. Você não vai mais chamar pastor, intercessor para expulsar demônio, não. Vai na tua frente, Satanás, você vai levantar a mão. Mas se eu orar errado, você está praticando, meu filho, está praticando, é isso aí. Se não deu certo, no final das contas você chama alguém, mas se não, levanta a mão. E não escuta o diabo quando ele vier te esbofetear. A graça do Senhor é suficiente. Manda ele embora. Porque Deus está formando